Abra sua Bíblia em Números. Aproveitar que você está em pé. Números. Aliás, já que a maioria está sentada e o negócio aqui é democrático, então os que estão em pé se assentem. Por favor, pode se assentar. Números, capítulo de número 9. Números 9. Números, capítulo de número 9. Quem encontrou, diga amém. Versos de número 15 a seguir. No dia em que foi erigido o tabernáculo, a nuvem o cobriu, a saber, a tenda do testemunho. À tarde estava sobre o tabernáculo uma aparência de fogo até a manhã. Assim era de contínuo, a nuvem o cobria, e de noite havia aparência de fogo. Quando a nuvem se erguia de sobre a tenda, os filhos de Israel se punham em marcha. Diga comigo, quando a nuvem se erguia de sobre a tenda, os filhos de Israel se punham em marcha. E no lugar onde a nuvem parava, vamos lá, e no lugar onde a nuvem parava, aí os filhos de Israel se acampavam. Amém. Eu vou continuar lendo aqui para você entender o texto. Segundo o mandato do Senhor, os filhos de Israel partiam, e segundo o mandato do Senhor, se acampavam por todo o tempo em que a nuvem pairava sobre o tabernáculo. Permaneciam acampados. Quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel cumpriam a ordem do Senhor e não partiam. Às vezes, a nuvem ficava poucos dias sobre o tabernáculo. Então, segundo o mandato do Senhor, permaneciam. Segundo a ordem do Senhor, partiam. Às vezes, a nuvem ficava desde a tarde até a manhã. Quando pela manhã a nuvem se erguia, punham-se em marcha, quer de dia, quer de noite. Erguendo-se a nuvem, partiam. Se a nuvem se detinha sobre o tabernáculo por 2 dias, ou 1 mês, ou por mais tempo, enquanto pairava sobre ele, os filhos de Israel permaneciam acampados e não se punham em marcha, mas erguendo-se ela, partiam. Então o mandato do Senhor, se acampavam segundo o mandato do Senhor, e se punham em marcha, cumpriam o seu dever para com o Senhor, segundo a ordem do Senhor, por intermédio de Moisés. Meu Deus, obrigado pela leitura dessa palavra, que o Senhor tenha misericórdia de mim e venha usar-me, Pai, para que eu possa pregar essa palavra com autoridade no Teu Espírito Santo. Amém. Amém. Bom, eu acho que você entendeu o texto, porque parece que ele se repete várias vezes. Mas eu vou tentar explicar o contexto deste texto. O povo hebreu estava escravo no Egito. Deus usou Moisés e eles foram libertos do Egito. Porém, sendo libertos do Egito, eles tinham uma caminhada até a terra prometida. E eles estavam no deserto. Eu sei que alguns de vocês que estão aqui já tiveram a experiência de ir a um deserto. Um deserto físico, literalmente um deserto. E quem não foi, o ano que vem vai comigo em Israel. Você recebe isso? Amém? Quantos aqui vão a Israel em 2016 comigo? Fechado. Você vai comigo a Israel. Diga, eu vou em Israel. Eu vou em Israel. Nós vamos, o ano que vem, se prepare. O ano que vem, 2016, nós estamos indo para Israel. O deserto de dia, o calor é insuportável. É insuportável. É muito quente. E à noite, há uma inversão, há uma reversão na temperatura. E esfria. Então, o que Deus fez? Deus pensa em tudo, Deus tem um cuidado em tudo conosco, gente. Sabe, eu fico imaginando como que Deus nos ama. Você não tem ideia, meu irmão. Deus cuida de cada detalhe da sua vida. Deus cuida de cada detalhe da minha vida.
E Deus então pensou em quê? Em colocar uma nuvem para cobrir aquele povo durante o dia, para que eles não fossem, para que eles não sofressem com o calor intenso daquele sol. E à noite, aquela nuvem se transformava numa coluna de fogo. Agora, você pode estar pensando assim, pastor, era uma nuvenzinha. Eles saíram em 600 mil homens, sem contar mulheres e crianças. Mais de 2 milhões de pessoas. Quase uma Belo Horizonte. Então essa nuvem tinha que ser bem grande. Interessante que o texto diz que, quando a nuvem se movia, o que o povo de Israel fazia? Marchava. Eles levantavam o acampamento e saíam andando debaixo da nuvem. A nuvem parava. E o que eles faziam? Paravam, montavam um acampamento. Gente, dá para você imaginar isso. Que coisa maravilhosa, que coisa fantástica. A nuvem se movia, eles se moviam. A nuvem parava, eles paravam. E a Bíblia diz que a nuvem parava em cima do tabernáculo, em cima do santuário. Era algo tremendo, algo fantástico esse poder e esse mover de Deus. Bom, há uma mensagem aqui. Há uma mensagem aqui. Nesse último fim de semana, eu estive em Ribeirão Preto, pregando para mais de 3 mil líderes e pastores. E nós éramos 5 pessoas ministrando. Grandes 4 amigos que pastor Paulo Mazzoni, pastor da Igreja Batista Central, pastor Joel, do Projeto Vida, um grande amigo lá de Volta Redonda, pastor Cezinha, lá de Laranjeiras do Sul, um menino que assumiu uma igreja de 100 membros há 5 anos atrás, e Deus falou com ele, em 3 anos eu vou te dar 3 mil pessoas. Em 3 anos ele tinha 3.011 membros. Hoje ele já está com quase 5 mil pessoas. Está impactando uma cidade. David Keelan, vocês já ouviram falar e conhecem. E no meio desse pessoal está o lambarizinho aqui, a formiguinha no meio deles lá. Eu falo que Deus me armou uma armadilha. A unção de Deus desceu naquele lugar. Nós 5 ministrando, a glória de Deus veio naquele lugar, nós somos impactados. E Deus me armou, não a mim, mas a todos os nós que estávamos ministrando ali, uma grande armadilha para nós. E eu fui muito confrontado, muito confrontado. Eu posso dizer para vocês, eu não sou o mesmo homem de 15 dias atrás. Deus mudou minha vida de domingo, desse final de semana passado, para cá. Eu estou sentindo que algo diferente está acontecendo comigo. E naquilo que eu saí de lá e vim para a Formiga, eu vim pensando em tudo aquilo, naquelas mensagens, naquelas palavras, tudo aquilo que eu falei, tudo aquilo que eu ouvi, tudo aquilo que Deus me ministrou. E eu não ia pregar aqui domingo. Quando eu chego aqui, falei, graças a Deus, acabou Ribeirão Preto, ficou Ribeirão Preto lá, eu já estou em Formiga, é outra realidade, é outro mundo, é outra coisa. Aí vem o pastor Magide pregar, e ele prega a mesma mensagem que nós ouvimos lá. Ele prega sobre Davi, quando foi comprar a eira de Araúna, e ele disse, não, Araúna queria dar a eira para ele, ele falou, não, eu não quero isso de graça. Não darei ao Senhor algo que não me custe sacrifício. Ele quis pagar um preço por aquilo. E é sobre isso que eu quero falar com você nessa manhã. Preço. Pagar preço. Sabe, irmãos, o Elerson me perguntou qual é o tema dessa mensagem aqui, e eu disse para ele, não quero me tornar uma sombra de quem eu poderia ser. Esse é o meu tema nessa manhã. Diga comigo, eu não quero me tornar uma sombra de quem eu poderia ser. Você entendeu o que você disse? Sabe, a maior tragédia de uma vida não é a morte, mas é uma vida sem propósito. É você viver uma vida toda nessa terra. E ao chegar nos últimos dias, você se perguntar, o que foi que eu fiz? Qual é o legado que eu estou deixando aqui? É você olhar para você e ver você à beira da morte e olhar para uma pessoa tão cheia de saúde e dizer, puxa, um dia eu fui como aquela pessoa e eu poderia ter feito grandes coisas e eu não fiz. Eu apenas me tornei uma sombra de quem eu poderia ser. Eu não quero julgar ninguém, mas grande parte das pessoas com as quais eu convivo, elas são apenas uma sombra de quem elas poderiam ser. Será que eu estou falando para você? Será que você tem vivido o seu máximo?
Será que você tem feito o seu melhor? Há um texto na Bíblia que muito me confronta. Tudo quanto vier às tuas mãos para fazer, faze-o conforme a tua força. Cada vez que eu subo a este lugar para pregar, eu prego como se essa fosse a minha última mensagem. Eu dou o meu melhor. Em qualquer lugar aonde eu vou, eu dou o meu melhor. Ontem eu tinha uma mensagem para pregar, eu estava tranquilo. Quando deu 10 horas da noite, eu caí na besteira de orar. Senhor, muito obrigado pela palavra que eu vou pregar amanhã. O Senhor falou, essa palavra não é para amanhã. Eu entrei em desespero. E eu fiquei até quase 1h da manhã. Deus, e aí? O que eu vou falar? Eu não quero me tornar uma sombra de quem eu poderia ser. Você não deve se tornar uma sombra de quem você poderia ser. Eu não sei o que você tem vivido, mas eu posso te garantir, te afirmar com todas as letras, você pode fazer mais. Você pode ir além. Você pode conquistar mais. Você pode ir muito mais do que você tem ido. Agora, a pergunta é, qual é o preço que você tem pago? Qual é o preço? Você diz que aceitou a Jesus. Você diz que é cristão. E eu não posso deixar de fazer-lhe uma pergunta. Qual é o preço que você tem pago? Esse cristianismo que você diz que vive. Quanto você tem pago por ele? Eu não me refiro a dinheiro. Porque quando a gente fala de preço, as pessoas automaticamente pensam em dinheiro. Eu não estou falando de dinheiro. Eu estou falando de preço a ser pago. Eu tenho pedido a Deus, com base nesse texto, eu tenho pedido a Deus que Deus não me dê nada, nada que eu não possa devolvê-lo. Eu não quero ter nada nessa vida, mais nada. Eu não quero ter nada que eu não possa entregar de novo para Deus. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Porque o dia que Deus me der alguma coisa que eu não possa devolver para Ele, eu estou perdido. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Eu não sei o que você tem. Eu não sei o que você tem pedido a Deus. Eu não sei o que você tem conquistado. Eu não sei o que Deus tem te dado. Mas a pergunta é, o que Ele tem te dado, se Ele lhe pedir de volta, você tem coragem de dar? Deus, dá-me um filho. Toma Isaac aí, Abraão. Senhor, muito obrigado por esse filho. O menino cresce, vira rapaz, me dá o filho de volta. Eu não quero que Deus me dê nada, que algum dia eu venha negá-lo, porque eu não tenho coragem de devolver para Ele. Eu fico imaginando esse povo, que saiu do Egito e agora caminhando, seguindo uma nuvem. Seguindo uma nuvem. A nuvem parava, eles paravam. A nuvem caminhava, a nuvem seguia, prosseguia, eles avançavam. Mas o texto diz que havia situações em que a nuvem parava. E ela não parava por horas. Ela parava por dias, por meses. Tudo bem, se eu sei que daqui, por exemplo, nós estamos aqui hoje, nessa manhã, passageiramente. Todos nós sabemos que daqui a pouco nós vamos retornar para as nossas casas. Então você não veio preparado para ficar aqui o dia todo. Concorda? Você veio preparado para ficar aqui até por volta do horário do almoço e voltar para a sua casa. Mas se você soubesse que você ia ficar aqui até o final da semana que vem, quando você saiu de sua casa, você estaria como você está aí agora? Como dizia minha mãe, é bem provável que você teria trazido uma merenda no embornalho. Um travesseiro, sei lá o quê. Aquele povo, eles ficavam assim na expectativa, a nuvem vai mover, a nuvem vai mover. Não, ela não moveu, passou um dia, 2 dias, não. 2 dias não dá para ficar aqui mais. Então, 3 dias, eu estou com criança, eu tenho menino, então deixa eu armar uma tenda. Eu poderia falar construir uma casa, mas eles não tinham casa. Mesmo até hoje, alguns deles ainda não têm casa. Eles moram em tendas. Mas vou construir uma tenda.
Vou construir uma tenda para me ficar aqui. E aí, 4 dias, a nuvem ainda está lá. Bom, essa nuvem parece que não vai mover, não está com cara. E aí começa o zum, zum, zum. Vai mover, não vai mover? Vai mover, não vai mover? Não, não vai. Então vamos fazer uma coisa. Vou criar aqui umas ovelhas. Vou criar um gado. E de repente eles começam fazer um curral. Vão construir, não, mas essa nuvem pode ir ou não vai. Vai, não vai, vai, não vai. Não, mas vamos construir um curral. E aí constrói-se um curral, cria as ovelhas. E daí a pouco, 1 mês, 2 meses, a nuvem está parada. Mas de repente, com a tenda fixa, com o curral pronto, com as ovelhas ali, eu vou sugerir aqui São Alvim, capítulo 3, versículo 2, uma horta de couve lá no fundo. Couve no deserto, hein? A Bíblia diz que o deserto florescerá. E outra coisa, quando se trata de Deus, meu irmão, nasce mesmo. Mas imagina ali que Deus causou uma providência que deu para construir, deu para plantar umas alfaces, uma couve, uma cebolinha, que deu uns frangos para lá. E aí, de repente, a nuvem começa a se movimentar. E quando a nuvem se movimentava, o que eles faziam? Levantava acampamento. Mas agora, a nuvem está indo, meu Deus, logo agora que a Priscila fez um projeto para mim, montou uma tenda legal aqui. E logo agora que eu ganhei aqui algumas ovelhas e eu construí esse curral. Não, nuvem, fica aí mais um pouco, fica mais uns 2 anos aí, porque foi tanto esforço para construir tudo isso aqui. Vocês acham que isso aconteceu? Eu acho que isso aconteceu. Sabe por quê? Porque eu vejo isso acontecer com vocês. Eu vejo isso acontecer às vezes comigo. Sabe, quando eu estava lendo esse texto, Deus falou comigo, filho, está entendendo por que o rico tem mais dificuldade do que o pobre? Porque o pobre não tem muita coisa para se apegar. E não é só o rico, não. Não é só o rico, não. A nossa vida é uma vida de construção. Cada dia que passa, a gente cresce, a gente avança. Né? Antigamente você tinha 2 roupas, hoje você tem 3, 4, né? Eu duvido, o Romildo está falando aqui que vai dar um presente para essa mulherada, eu duvido que não tem sapato no meio desse negócio, duvido eu dou. Mulher parece centopeia, né? Mas tanta coisa que a gente vai se apegando às coisas, sabe? Você vai construindo, você vai comprando, você vai adquirindo, de repente, irmãos, aquelas coisas todas que você adquiriu, aquilo acaba se transformando numa armadilha para a sua vida. Porque quando Deus fala assim, levanta, você fala, Senhor, agora eu não posso. Eu não posso. Eu não posso. Eu não posso porque agora eu tenho isso, eu tenho aquilo outro. Quando você era solteiro, você não tinha nada. Você casou, arrumou uma mulher, depois eu arrumei 3 filhos. Gato, cachorro, uma coisa errada, vai mudar. E de repente a gente fica preso por aquelas coisas. E de repente nós começamos a nos ver batendo contra a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é, levante acampamento e parta. Mas Senhor, eu não posso. Levante acampamento, abra mão do seu tempo, transforme-se num líder de célula. Levante acampamento, abra mão do seu tempo, vem fazer o CCM, mas Senhor, eu não posso. Sabe, irmãos, na verdade nós estamos armando um monte de ratoeira ao nosso redor. Armadilhas. Isso me preocupa. Eu tenho medo. Sinceramente, eu tenho medo de que, de alguma forma, eu me prenda a essa estrutura aqui. Eu dou graças a Deus porque meu coração não está nesse lugar. Mas não está mesmo. Não está. Mesmo porque isso aqui é apenas uma semente daquilo que está vindo por aí. Coisas maiores Deus vai fazer. Mas o que me chama a atenção é que esse povo, às vezes, eu acredito que eles ficavam presos ali. E de repente, a nuvem começava a se mover, ele olha para a nuvem, ele já não tem mais aquela empolgação do início. Eu te pergunto uma coisa. Você, crente, tem a mesma empolgação do início? Tem a mesma empolgação de quando você entregou sua vida para Jesus? O meu, não estou falando de ter a mesma fé, não. Eu sei que você crê no Senhor, eu sei que você tem vida com Deus, mas sabe aquelas doideiras que você dava para as coisas de Deus? Não tinha tempo, vamos agora, vamos lá, vamos fazer. Sabe, isso aí me preocupa. Isso aí me preocupa.
me preocupa muito, porque aquele povo ali, eles começaram a se apegar. Eu não quero que Deus me dê nada que eu venha me apegar. Eu não quero, não quero. Eu não conheço uma história de avivamento, uma história de alguém nessa vida que tenha crescido, seja dentro da igreja, seja como um cristão que fez diferença na sua nação, na sua cidade, ou como até mesmo um homem de negócios na sua vida secular, que tenha sido um homem bem-sucedido. Eu não conheço um que não tenha pago o preço. Eu não conheço um que não tenha por detrás de si uma história de renúncia. Se você quer crescer, se você não quer se tornar uma sombra de quem você pode ser, ou de quem você deveria ser, a primeira palavra que eu te dou nessa manhã é: esteja disposto a pagar o preço. Construa uma vida, uma história, mas que a sua história, você pode contar muitas conquistas, você pode sentar com seus filhos amanhã, com seus netos, e contar para eles o que você conquistou, mas que nessa sua história de vida, você também tenha uma lista de renúncias que você fez. Quais são as renúncias que acompanham a sua história de vida? Quais são elas? Existe um preço a ser pago. E a sua renúncia vai determinar o nível de crescimento em Deus. Não tem como você crescer em Deus se você não renunciar. Não tem como você crescer em Deus se você não pagar o preço. Você nunca crescerá mais que a sua renúncia. Diga comigo: eu nunca vou crescer mais que a minha renúncia. Eu tenho esse óculos. Está na minha mão. Mas para eu ter um óculos melhor, eu tenho que abrir mão desse. Sim ou não? A vida é assim. Se você quer conquistar algo grande, abra mão daquilo que você tem hoje. Você tem que abrir mão. Você tem que renunciar. Você tem que desapegar. Eu entreguei minha vida para Jesus aos 18 anos de idade. Era solteiro. Eu e Romilda já namorávamos desde os 16 anos de idade. E eu me lembro que a primeira prova que Deus colocou na minha vida foi o meu namoro. E eu cheguei para ela, a gente já namorava há muito tempo, eu era e sou apaixonado por ela. Valeu a declaração, cadê ela? Vou ter que esperar ela chegar para me repetir isso de novo. Mas eu disse a ela: olha, eu conheci Jesus. E a partir de hoje minha vida mudou. Se você não estiver disposta a entregar sua vida para Ele, nosso namoro vai acabar aqui. E ela disse para mim: eu vou, porque isso é fogo de palha. 88 para 2014, 27 anos o fogo está aceso. Logo depois que entregamos nossa vida para Jesus, nós entendemos que precisávamos casar. O crente casa cedo, né? E é bom. Dá menos lugar à carne. Mas também não pode casar somente por causa disso. Deus não une carnes. Deus une propósitos. E nós falávamos dos nossos propósitos em Deus. De ser usados por Deus, de pregar o Evangelho, de fazer a obra. Eu me lembro que logo depois que eu casei, nós nos casamos, veio a primeira prova. Com 2 meses de casado, ela se engravidou do Jonatas, nosso primeiro filho. E no mês seguinte, Deus disse para mim: larga tudo, porque eu tenho algo grande a fazer com você. Eu disse: não, isso é o diabo, está amarrado. Começando minha vida agora, eu tinha uma carreira pela frente. Eu sei que a graça de Deus opera em mim, mas você há de acreditar ou de concordar comigo que existe uma certa inteligência na minha vida também. Eu tinha tudo para ser uma pessoa bem-sucedida, secularmente falando. Eu tinha planos, eu tinha projetos. Eu queria me tornar alguém que tivesse dinheiro. Mas quando Deus me chamou, eu já entendi que isso ia cair para o chão.
Você conhece pastor rico, que se enriqueceu com dinheiro de igreja? Se você conhecer, está errado. Esse cara está errado. Pode ser que ele recebeu uma herança, não quero julgar ninguém. Ou é um empresário, tem um negócio à parte, mas com dinheiro de igreja se tornar rico, tem alguma coisa errada. Sim ou não? Tem alguma coisa errada. Eu entendi que eu tinha que abrir mão daquilo. Essa foi a primeira renúncia. Segundo, Deus falou comigo, larga tudo. Eu larguei tudo. Ela grávida do Jonas, eu falei, e agora, como é que nós vamos fazer? Meu Deus. Eu me lembro que naquele dia eu acertei as contas da empresa onde eu trabalhava, peguei parte do meu salário, coloquei na mão dela parte do meu salário, fiz uma compra, coloquei dentro de casa, e parte do meu salário eu comprei uma lona. Me pergunte para quê? Me pergunte para quê? Para ficar 4 dias e 4 noites em cima de um monte orando. Falei, Deus, eu só desço de lá o dia que o Senhor falar comigo. Romildo falou, onde é que você vai? Eu falei, estou subindo para o monte. Quando você volta? Eu falei, não sei se volto, não sei como volto, não sei quando volto. E nem sei se volto. Mas eu só volto o dia que Deus liberou uma palavra sobre a minha vida lá em cima. E foram 4 dias e 4 noites e Deus liberou uma palavra para mim. A partir daquele dia, tudo mudou na minha vida. Fui pastorear uma igreja. Me lembro diante da igreja. Fui pastorear uma igreja. Aliás, eu me lembro que nessa época foi uma época de muita renúncia, de muito desapego, e eu passei grandes problemas. Pastor Manuel me ajudou muito. Paulo Brito me ajudou muito. E outros amigos. Jair me ajudou muito. Amigos meus que acreditavam no que Deus tinha para fazer na minha vida. E eu me lembro que um determinado dia eu não tinha o que comer em casa. Eu me lembro que quando eu fracionei essa questão aí, que eu distribuí essa questão do meu salário, eu comprei uma prancheta de desenho, porque a minha profissão é desenhista. Eu sou desenhista por profissão. Hoje o pessoal trabalha aí no AutoCAD, mas na minha época era na prancheta, era no nanquim, era na caneta. Então eu comprei as aranhas, as canetas, as coisas, tudo, para mim ter uma sobrevivência, um sustento. Mas naquela época era tudo diferente de hoje. Tudo muito diferente. E naqueles dias o Matos Nascimento ia vir cantar aqui em Formiga. Lembra disso, né, mano? Aliás, você que estava na frente daquilo, né? Você e o Paulo. E eu não tinha nada para comer no outro dia. Eu estava naquela reunião, no meu coração, eu falei, Deus, amanhã pertence a ti, eu não tenho o que comer. Para mim era uma grande humilhação aquilo. Porque eu não precisava estar passando por aquilo. Mas foi uma escolha. E o Matos disse assim, Deus está me dizendo aqui, e apontou o dedo para mim, você, moço, amanhã Deus é Jeová Jiré e vai prover na sua vida. Falei, amém. Ninguém sabia o que estava acontecendo. De manhã cedo, meu primo me liga. Aliás, me liga, naquela época não existia celular. Meu primo chega na minha casa e diz, Alvinho, eu estava orando. Eu não tenho nada para comer lá em casa, estou passando uma dificuldade muito grande. E Deus falou assim comigo, vai lá na casa do Alvinho que ele vai te ajudar. Eu falei, eu já vi profecia da carne, mas essa. Eu falei, Deus falou isso com você mesmo? Você tem certeza? Falou. Eu falei, então pedi esmola para 2, eu vou te contar um negócio. Aí, meu pai vira para mim e fala assim, filho, vai na farmácia e compra um remédio para mim, fica com o troco. Aí meu primo falou, olha, na feira tem uma promoção que tudo é 50%. Eu falei, vai sobrar aqui tantos reais, tantos cruzeiros, dá para me comprar. Fui à feira. A feira era aqui, ó. Sabe quando eu falo isso com um orgulho tão grande, de ser profeta dessa pátria e Deus me honrar dentro dela? Era em frente o campo do Formiga. Lembrou, né? Eu sei. Não te querer esconder sua idade, não. E quando eu vou chegando ali, de paralelepípedo ainda, eu dou um tropeção num paralelepípedo daquele e sai. Pum! Cai com a cara no chão, num bolo de nota, de dinheiro. Eram umas notas de 50. Você lembra, pastor Manuel Yato? Tinha um povo, não sei se era pulando carnaval, com umas vacas, era folia. Não, mas meu Deus do céu. Era folia. Mas é velho, hein, senhor? É chique, não é velho, mas não é chique. E aí, rapaz, quando eu pego aquilo assim, eu falo, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Peguei aquilo, falei, Senhor, obrigado. Aí falei para meu primo, pode comprar o que você quiser.
Hoje a feira é por conta de Jesus. Eu não quero bobagem de gritar. De quem é que é esse dinheiro aqui no meio da feira? Aparecer, todo mundo era dono. Ali eu me lembro das provisões de Deus na minha vida. O tempo passou. Romilda grávida, fui pastorear uma igreja em Arcos. Quantas vezes eu e ela saíamos daqui de ônibus? Nossa Senhora do Carmo, é aviação? Era. Nós saímos daqui, ia para lá, ela grávida. Fazíamos o culto, acabava o culto, despedia o povo, fechava a igreja, puxava um colchão que tinha atrás de uma cortina e nós dormíamos naquele colchão. Um dia alguém foi lá e lavou a igreja, lavou o colchão. Falei, hoje é no banco. Nós juntávamos os bancos, 2 bancos para mim, 2 bancos para ela, e nós dormíamos ali naquele lugar. Você vê isso aqui maravilhoso. Você não sabe o preço que eu paguei. Você não estava vendo os meus tombos. E não só os meus, de quem passou aqui antes de mim. Porque eu apenas estou aqui para continuar uma história. Você não tem ideia. Fomos para Belo Horizonte, pastorear lá. Minha casa tinha 80 goteiras por cômodo. Você não sabe o que é isso. Nós ficamos 4 meses sem comer carne. Pastor, jejum não tinha dinheiro para comprar. O Edilson faz um acerto da empresa que ele trabalhava, vai morar comigo. Deus fez isso com ele. Ele foi para lá morar comigo. Eu falei, graças a Deus chegou a carne. Não era o Edilson, mas ele trouxe a carne. Eu acho que o João está gordinho assim, de tanto comer pão, porque era um pão para dividir para nós 4. Eu me lembro, irmãos, que naquela época, nós ali em Belo Horizonte, que a dificuldade, aquela luta, ganhava um salário mínimo. Morar em Belo Horizonte com um salário mínimo, isso é loucura. Um parente meu, muito bem de vida, talvez um dos maiores empresários dessa cidade, chega lá em casa, fala assim, eu vim aqui. Aliás, parente meu não, parente da minha esposa. Fala, eu vim aqui, quero te fazer uma proposta. Falei, é? Qual? Você vai gerenciar uma das minhas empresas. Você conhece o computador, você é novo, é uma pessoa da minha confiança, você vai trabalhar comigo. Vamos embora. Eu acho que Juiz de Fora. Eu falei, não, eu não posso. Mas não pode por quê? Foi porque eu tenho um chamado. Um chamado de quê? Eu falei, Deus me chamou para esse lugar. Mas olha, você vai ficar aqui. Eu te dou carro, te dou casa, te dou salário, nós vamos combinar. Eu falei, eu não posso. Eu falei, não. Te peguei de surpresa, semana que vem eu volto aqui em Belo Horizonte, você vai embora comigo. Aí vem ele e a sogra. E aí, vamos embora? Eu falei, não. Olha a sua vida. Eu falei, eu sei. Mas isso que você está vendo hoje não vai ser o fim. Deus tem coisa para fazer comigo. Ele voltou e disse, ou esse negócio de pastor dá muito dinheiro, ou o Alvin está doido da cabeça. Não é dinheiro e nem doido da cabeça. É convicção de chamado e saber que para você ter sucesso em tudo, você tem que pagar preço. Eu fiquei ali até o dia em que eu assumi essa igreja em 1993. Nossa igreja esse ano está completando 40 anos, nós vamos fazer uma grande festa, hein? Você sabia disso? Estamos fazendo 40 anos e em setembro vamos fazer uma grande festa. Já estamos aí articulando algumas coisas aí. Bom, mas o que eu quero que você entenda é que... Aí eu vim para o Formiga, bom, vim para cá. Tudo bem, chego na convenção. E aí, olha, você vai para a Formiga, vai ser o pastor lá, mas não podemos te ajudar com nada. Não, tudo bem, a igreja lá tem um sustento. Chega aqui a diretoria, reúne ao vinho, infelizmente não temos condição de pagar nem meio salário mínimo. Eu fiquei 4 meses aqui. Zezé, Nenê, caminham comigo há mais de 20 anos. Nenê falou assim, pastor, vamos colocar suas coisas no fundo da casa das minhas irmãs, onde eu estou morando. Eu não posso me esquecer disso. Eu sou grato a eles. E ficamos aqui e cremos em tudo. E Deus foi trazendo vidas e as coisas foram acontecendo. Sofri. Eu não sei quantas vezes que eu compareci perante essa delegacia aqui de Formiga. Quem era dessa época sabe. Quantos cultos nós fazendo, a polícia parava na porta. Vocês lembram disso? Quem é da minha época e quem é dessa época aí? Processos. Perdi as contas.
Mas por final Deus nos deu esse lugar maravilhoso aqui. Tudo era perturbação de sossego, som, sei lá o quê. Hoje a gente pode gritar, fazer barulho, aqui não tem problema com ninguém, né? Foi tanto eu orar, Deus me dá um lugar que eu não tenha vizinho, Senhor. Para não ter problema, e Deus nos deu esse lugar aqui. Sabe, irmãos, diante de uma grande renúncia, Deus fará você viver coisas maiores. Eu estou falando dessas renúncias, mas Deus hoje está falando, eu preciso de novas renúncias suas. Essa é a minha mensagem. Sabe, eu preciso de novas renúncias. Algumas pessoas querem fazer grandes coisas, mas elas não estão dispostas a fazer grandes renúncias. Eu não sei o que você quer alcançar, eu não sei quem você quer ser em Deus, mas o que eu tenho a te dizer é, existe um preço a ser pago. Eu gosto de pescar. Nelinho está me discipulando, né, Nelinho? E a gente vai entrar no barco, e quando a gente entra no barco, alguém tem que ficar de fora. Não é assim? Para empurrar o barco. E às vezes eu fico. Ou o Zezé, que está sempre comigo, o Nélio. Aí vai começar a empurrar o barco. Opa! Espera aí só um minutinho. Deixa eu tirar minha carteira aqui. Carteira não pode molhar. Põe dentro do barco. Empurra mais um pouco. Ah, esqueci, peraí, meu celular. O celular não pode molhar. Põe dentro do barco. Ah, a chave do carro. Põe aí dentro do barco. Na medida que você vai aprofundando, a água vai subindo, você tem que ir tirando as coisas e entregando. Eu acho que tem uma mensagem aqui, não tem? Você nunca irá a águas profundas se você não estiver disposto a entregar aquilo que é de valor, que você tem nos seus bolsos e na sua vida. Amém? Nunca. Nunca. E torno a dizer, não estou me referindo a dinheiro. Você quer ser mais profundo em Deus, mas você tem que tirar, toma o meu celular. Só que o seu celular é a comunicação. Toma o meu dinheiro, dinheiro representa segurança. Toma a minha chave, chave representa locomoção. Eu não sei, tantas coisas. O que eu posso te dizer é que muitas pessoas param. Elas vão à água somente que dão no joelho, porque elas não estão dispostas a entregar. Eu quero te dizer nessa manhã, você não irá longe se você não entregar a sua vida, o seu tudo, o seu todo. Você tem que entregar para Deus. Você tem que abrir mão, você tem que desapegar. O que você pode alcançar depende do preço que você está disposto a pagar. Eu não quero ser uma sombra de quem eu poderia ser. E preço está em tudo. Seja em questões materiais ou espirituais, o preço está presente em tudo. Há uma etiqueta de preço em tudo que possui valor. Tudo. Até a salvação tem preço. Ah, pastor, aí não. Salvação é de graça. Eu creio. Quem acredita que a salvação é de graça, diga amém. Eu também creio. A salvação é de graça. Mas sabe por que ela é de graça? Porque alguém pagou um preço. Eu só tenho uma salvação de graça, porque Jesus pagou o preço na cruz por mim. Foi pago um preço. Tudo tem um preço. Há uma etiqueta de tudo, em tudo. Não existe sucesso sem sacrifício. Aquele que quer realizar pouco, com certeza vai sacrificar pouco. Aquele que quer realizar muito, vai sacrificar muito. E quanto maiores forem os seus sonhos, maior será o preço a ser pago. Bom, se é assim, então eu prefiro fracassar na vida. Mas até para fracassar tem um preço. Eu prefiro pagar o preço do sucesso do que pagar o preço do fracasso. Não tem como cruzar os braços e falar, eu não vou entrar, eu não vou fazer. Você vai fracassar e o fracasso também tem um preço. Quem já fracassou em alguma área da vida sabe, pagou um preço pelo fracasso. Você não tem escolha, há um preço a ser pago.
Apocalipse capítulo 3, versículo de número 8, a palavra de Deus nos diz uma coisa ali interessantíssima. Apocalipse capítulo 3, verso de número 18, aliás. A palavra do Senhor nos diz ali assim, eu gosto muito desse texto, é a igreja de Laodiceia. Deus fala assim com eles ali, versículo de número, eles dizendo, estou rico e abastado, não preciso de coisa alguma, e não sabes que és tu. Aí Deus diz, infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aí Deus diz para eles, aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para os teus olhos, para ungires os teus olhos, a fim de que vejas. Deus está falando, aconselho-te que de mim o quê? Compre. O que quer dizer isso? Tem um preço. Existe um preço. Você precisa comprar. Comprar ouro significa a glória de Deus. Colírio, o que abre os nossos olhos? A palavra. Vestes, santidade. Todas essas coisas estão à venda, mas existe um preço. Aconselho-te que compres. O preço não está ligado a dinheiro. Não é dinheiro. Eu me refiro novamente. Esse preço é energia que você gasta, esforço, tempo. Sabia que quando você abre mão de assistir a televisão para fazer a obra de Deus, você abre mão de estar na sua casa, no conforto do seu lar, para estar na célula, você está pagando um preço de relacionamento, abrir mão de relacionamento, de sono, de prazer, vigílias, jejuns, renúncia de amizade, pressões, críticas, rejeição. Qual é o preço que o seu cristianismo tem pago? Ontem eu acordei pela manhã e eu fui ministrar, estava acontecendo, acho que ainda está acontecendo um congresso da videira aqui em Formiga, lá no nosso sítio. E quando eu passei em frente à Praia Popular, eu não consegui, eu tive que parar o carro, ir lá e tirar uma foto, porque aquilo ali é um colírio para os olhos, né? É um dos lugares mais lindos que eu já vi na minha vida, é aquela lagoa. Eu fui lá tirar uma foto, eu olhei para o céu e eu disse, Deus, obrigado, porque hoje é sábado, eu amanheci na minha cidade. Quinta eu estava em Pains com o Diego ajudando, semana passada Ribeirão Preto, sexta noite eu estava com o pastor Arcos, com o pastor Flávio em Arcos, até tarde da noite, ontem de manhã nesse congresso, hoje eu prego aqui, agora à noite, hoje à noite eu estou em Campo Belo, essa semana eu já estou lá no Lourdes, terça-feira, depois eu já vou para Belo Horizonte, eu tenho um café com pastores, 250 pastores que eu dou cobertura para eles de manhã, vou estar mentoreando eles de manhã. Sexta-feira eu estou no bairro Ermelinda, sábado de manhã eu falo para esses pastores, já saio de lá e vou para um congresso da igreja quadrangular, onde eu prego à noite, em Betim, e de manhã eu já estou em Ibirité e à noite eu estou aqui. É gostoso, né? Um dia ou outro, mas como eu tenho vivido esse cansaço. Para mim, amanhecer na minha casa no fim de semana, isso é objeto de luxo. Mas eu sei que isso é um preço que eu estou pagando. Mas eu estou vendo coisas acontecendo no Brasil, através de uma formiga. Eu estou vendo pastores e líderes sendo treinados, igrejas crescendo, homens e mulheres que estavam depressivos, eu estou falando de pastores, e pela misericórdia de Deus, Deus tem me dado palavra para abençoar a vida desse povo. Há um preço a ser pago, há um preço, há uma etiqueta de preço em tudo, ministério, unção, crescimento, multiplicação. Você acha que quando um líder multiplica uma célula, ele multiplicou porque tinha de multiplicar? Não, aquele líder pagou preço. Ele pagou um preço para multiplicar aquela célula, ele orou, ele buscou, ele fez como uma grávida. Ele se engravidou da célula, cuidando dela com todo carinho, para que viesse nascer uma nova célula. Há um preço a ser pago. Eu reconheço isso na vida de um líder que multiplica. Reconheço. E quando é multiplicar uma supervisão, então, meu Deus, que preço esse supervisor não paga? E o nosso projeto que é de multiplicar igrejas. Você acha que é fácil, irmão, multiplicar? Você acha que é fácil fazer uma igreja crescer? Onde essa aqui chegou? Se é fácil, por que não tem um monte desse tamanho?
Me responde. Era para estar vendo uma em cada esquina. Não tem. Pastor, o senhor está falando que é o senhor que faz a igreja crescer? Não. Quem dá crescimento à igreja é Deus. Mas como pastor, cabe a mim remover aquilo que impede o crescimento da igreja. Esse é o meu papel. Por si, Deus vai fazer ela crescer. Mas eu tenho que remover aquilo que impede ela. É fácil jogar pedra em pastores de igrejas grandes, achando que é fácil chegar onde eles chegaram. Quando eu olho para o pastor Márcio, eu sento perto dele, sempre com muito respeito, porque eu sei o preço que aquele homem pagou para que Lagoinha se tornasse o que se tornou. Amo ele de paixão, e sempre quando eu tenho a oportunidade de me sentar com ele, eu aprendo muito com ele. E não só ele, como outros grandes líderes que têm se levantado nessa nação. Temos que orar muito pela vida deles, porque não é fácil. Não é fácil. O preço nunca diminui, o preço só aumenta. Você acha que quanto mais você cresce na vida, maior o preço se torna? Você acha que quanto mais você cresce, mais barato fica? Sim ou não? Não. Não. Quanto mais você cresce em todas as áreas da vida, eu não estou falando só de igreja, não. Estou falando do seu comércio, da sua empresa, do seu negócio, da sua fazendinha. Estou falando do seu tudo. Quanto mais cresce, mais aumenta o preço a ser pago. Eu fico vendo pessoas que desejam ser patrões. Eu temo por elas. Porque ser empregado, deu 5 horas, meu irmão, acabou. Você vai para casa, vai dormir, você não tem que... O patrão está lá ligado. Meu Deus, eu tenho que pagar os funcionários esse mês. E eu estou vendo a entrada aqui, como é que foi na minha empresa, não deu. Quanto mais cresce qualquer coisa nessa vida, quanto mais cresce, mais trabalho dá, até nós. Você que acha que o seu bebê dá muito trabalho? Deixa ele virar adolescente. Você acha que adolescente dá muito trabalho? Deixa ele virar jovem. E você acha que jovem dá muito trabalho? Deixa casar. O que eu quero dizer com isso é que são níveis diferentes. Meus filhos são uma bênção. Eu não tenho a preocupação que eu tenho com eles quando eles eram bebês. Mas são outros níveis de preocupação. Eu preocupo com o casamento do meu filho. Vivem muito bem. Mas não é, você acha que o casamento é dele? Pai e mãe, sogro e sogra, não está nem aí? Vai conversar com um pai, uma mãe que tem um filho que foi divorciado, uma filha que divorciou, se eles não sofreram junto com o filho e a filha. Vai. E aí vem os netos, né, pastor Manuel? Aí é outro nível de preocupação. Agora você já não preocupa mais com o filho, a nora. Agora você tem que preocupar com o filho, a nora e os netos. E quem já está na casa dos bisavô, tataravô, já sabe como é que a coisa é. Tudo na vida, quanto mais cresce, mais preço se paga. Para conseguir uma igreja de 100 membros, é um preço. De 200 é outro preço. De 300 é outro preço. De 1.000 é outro preço. De 5.000, de 10.000 é outro preço. Existe até um paradoxo nisso. O preço aumenta, mas a sensação é que ficou mais barato. Pastor, como assim? Gênesis 29. Jacó se apaixona por Raquel, filha de Labão. E ele foi casar-se com ela, ele foi pedir a mão dela em casamento. O sogro dele falou, tudo bem, você pode casar com minha filha, mas você tem que trabalhar 7 anos de graça para mim. Jacó trabalhou 7 anos. No final dos 7 anos, agora eu quero casar com sua filha. Ele vai casar com Raquel. Aí Labão, vamos fazer uma festa aqui. Jacó provavelmente enche a cara de cachaça. O Labão, muito esperto, pega a Lia, ou Leia, entrega para ele, fala, olha, está aqui a Raquel, tem um véu, você não tira, só quando amanhã cedo. Ele vai para a cama, pensando que estava indo com Raquel. Quando ele acorda, era Lia que estava do lado dele. E ele vai lá devolvê-la. Não, eu casei, foi com a outra, não foi com essa. Mais 7 anos de trabalho de graça para mim. Sabe, eu fiz essas contas. Eu não me contive, eu fiz essas contas. Se ele ganhasse um salário mínimo, 7 anos, dava R$ 66.192.
Isso descontando, 13º, férias, fundo de garantia, lá. Se ele ganhasse, se for os 14 anos, baseado num salário mínimo, ele pagou R$ 132.384. Você daria isso pela sua esposa? Não responde, não. Olhe para cá. Isso quieto. Você não ouviu nada, não. Mas tem um texto interessante. Gênesis 29, 20 diz: serviu Jacó 7 anos por Raquel, e esses pareceram como poucos dias, porque ele a amava muito. Aqueles 7 anos passou como se fosse 7 dias. Essa é a vantagem de você estar apaixonado. Você não vê dificuldade em nada. Se você reclama do preço, é porque você realmente não está disposto a pagar. O que você vai alcançar depende do preço que você está disposto a pagar. Jesus estava passando. Mateus estava, eu imagino, Mateus assentado numa cadeira, uma mesa, cheio de dinheiro. Ele era cobrador de impostos. Cheio de dinheiro. Contando, fazendo, olha, tanto, mas eu tenho uma porcentagem nos impostos, então eu vou ganhar tanto. Opa, esse mês o negócio vai ser bom. Cobrei muito impostos. Jesus passa, olha para ele e diz: segue-me. Quando Jesus disse para Mateus: segue-me, um preço foi estipulado. E agora? Fico ou pago o preço por ir? Um preço foi estipulado naquele momento. Nem todos pagam o mesmo preço. Não queira olhar para a vida do João, do Joaquim e falar: pastor, a vida dele é muito mais fácil do que a minha. Não. Cada um tem um preço. Jesus disse: cada um tem uma cruz. Cada um tome a sua cruz e siga-me. Cada um tem um preço a ser pago. Não adianta você ficar comparando o nosso sacrifício. Sabe, nós aqui no interior pagamos um preço maior, porque comparando relativamente quem está na capital, mas há outras coisas também que nós temos vantagens deles. Mas o que eu quero que você entenda, que você venha entender há um preço a ser pago. E nunca deseje o que os outros conquistaram. Nunca deseje o que os outros alcançaram, sem antes descobrir o preço que eles pagaram. Ah, eu queria ter aquilo que fulano tem, mas olha o preço que ele pagou. Você está disposto a pagar? Você está disposto a fazer isso? Alguém que toca bem o instrumento não dominou aquilo do dia para a noite. Ele toca bem porque ele treinou. Ele pagou um preço. Ele pagou muito um preço para tocar daquele jeito. São horas de dedicação. E aí vem um medíocre e diz assim: ah, é fácil tocar daquele jeito. É muito fácil. Por quê? Então toca. Não, eu não toco porque eu não tenho o dom. É muito fácil para ele. Ele tem o dom. Você acha que eu tenho dom, irmão? Você acha que eu tenho dom? Eu não me vejo com esse tal desse dom aí, não. Eu te digo uma coisa. Geralmente as pessoas que falam assim: fulano faz isso porque é fácil, porque ele tem o dom. Na verdade, é gente que quer diminuir a sua conquista. É gente que quer diminuir o seu esforço. É gente que quer diminuir o preço que você pagou para chegar onde você chegou. Não, ele tem o dom. Tá, então tá bom. Vamos nós estar falando de Santa Casa aqui no início, vamos para Santa Casa. De repente você está lá, vai fazer uma cirurgia do coração, no seu coração. E aí o médico que vai te operar está do seu lado, conversando com um outro médico. Aí o médico, conversando com o médico que vai te operar, ele pergunta assim: fulano, você estudou muito para fazer esse tipo de cirurgia que você vai fazer nesse paciente aí, apontando o dedo para você? Ele vai virar para ele e falar assim: não, eu tenho o dom, eu não estudei não. Eu não me esforcei para isso, não. É porque eu tenho o dom. Eu te garanto, se você não dá um pulo dessa cama e vaza na branquiária, como diz os jovens, vaza. Você vai para lá muitas vezes, obviamente confiando em Deus, mas sabendo que aquele homem pagou um preço de estudar, já fez aquilo várias vezes. Já imaginou se você soubesse que você seria o primeiro? Você é a cobaia. Sabe, um dia, essa questão de mediocridade é uma coisa séria, porque o preço da mediocridade, qualquer um paga.
Mas se você quer fazer algo grande, você precisa pagar um preço alto. Não são os seus talentos que vão determinar o seu sucesso, mas sim o preço que você está disposto a pagar. Conta-se que num concerto de músicas, havia um cara lá que tocava o violino, mas o cara era o cara. Ele era sobrenatural naquele violino. Ele era lendário mesmo, era um monstro no violino. E uma senhora chegou para ele e falou assim, olhou para ele e disse assim, olha, eu daria a minha vida para tocar como você toca. E ele olhou para ela e disse, foi justamente isso que eu fiz, senhora. Eu dei a minha vida. Você está entendendo? Eu dei a minha vida. Pare de esconder atrás de dom, irmão. Regace as mangas. Mesmo porque, se você quer dom, você tem que pagar o preço. Você tem que buscar. Vamos nos colocar em pé, eu já falei demais. Vamos orar, feche os seus olhos. Pastor, como eu faço para renunciar? O preço da renúncia, o combustível que alimenta a renúncia, se chama paixão. Você nunca fará coisas grandes para Deus, se de fato você não estiver apaixonado por Deus. Então, nessa manhã, ore por paixão. Peça a Deus paixão, amor. A palavra de Apocalipse, tenho porém contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Ore nessa manhã, dizendo, Deus, eu quero te amar, como lá no início. Eu quero te amar como eu nunca te amei. Eu quero me apaixonar outra vez. Essa é a minha oração nessa manhã. Eu não tenho outra coisa a dizer. Nós precisamos de paixão. O dia que você estiver apaixonado por Deus, você vai liderar a célula. O dia que você estiver apaixonado, você vai renunciar. Eu não acredito em alguém que diga assim, eu sou apaixonado por Deus. E aí você pergunta, qual preço você está pagando? Não, nenhum. Não existe. Fecha os seus olhos. Fecha os seus olhos. E comece a orar. Comece a declarar a Deus o seu amor. Não seja tímido para orar. Abra sua boca. Não tenha vergonha, a menos que você esteja orando para o homem. Se você estiver orando para o homem, eu já até te falo, fica calado. Mas se você ama a Deus, abra sua boca. Verbalize o seu amor por Ele. Verbalize. Transforme os seus sentimentos em palavras. Fale. Abra sua boca e fale. Glorifique ao Senhor. Diga, Senhor, eu quero pagar um preço. Eu quero pagar um preço. Pastor, por que você está pregando isso? Porque eu sei que eu tenho dezenas de pastores aqui me ouvindo nessa manhã. Eu tenho dezenas de pastores. Dezenas. Você é um pastor. Você é uma pastora. Que Deus te chamou a um chamado no teu coração. Mas só te falta uma coisa: pagar por isso. Pague o preço. Renuncie a si mesmo. Como alguém que entra no barco, começa a tirar seu orgulho, começa a tirar tudo aquilo que te prende, tudo aquilo, sua zona de conforto, sua zona de segurança, tira tudo e se aprofunde nas águas do Espírito. Senhor, em nome de Jesus, Pai, Senhor, em nome de Jesus, nós abrimos a nossa boca, nós estamos abrindo a nossa boca para falar com o Senhor, porque a tua palavra diz que aquele que abrir a sua boca e com sua boca confessar, Pai, nós oramos ao Senhor agora. Deus, ouça a oração, ouça a voz deste homem, ouça a voz dessa mulher, ouça a voz desse jovem, ouça a voz desse adolescente, ouça a voz dessa criança, ouça a voz desse homem agora. Senhor, olha as vozes, olha as lágrimas. Meu Deus, nós queremos, Senhor, pagar um preço por ver essa cidade salva, por ver vidas transformadas, por ver coisas poderosas, grandiosas acontecendo, meu Deus.
Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, meu irmão, ore. Você que é homem, ore por outro homem que está próximo a você. Você que é mulher, ore por uma outra mulher que está próxima a você. Abra sua boca agora e ore por essa pessoa. Ore por essa pessoa e abençoe a vida dessa pessoa agora. Declare isso na vida dessa pessoa. Ore por ela, ore por ele. Diga: Deus, ajude ele a pagar o preço. Ajude ela a pagar o preço. Talvez essa pessoa já não tenha mais força. Talvez essa pessoa veio para cá nessa manhã desanimado. Talvez essa pessoa veio para cá nessa manhã desacreditado, sem expectativa, sem esperança. Ajude essa pessoa agora. Ore por ela agora. Ore por ela, ore por ela. Ore agora, abra sua boca. Fale agora de Deus para ela. Fale agora dela para Deus agora na sua oração. Eu não quero me tornar uma sombra de quem eu poderia ser. Não. Pague o preço. Deus tem coisas grandes a fazer na sua vida. Pague o preço. Há um preço a ser pago. Aleluia.